Muito bem, meus queridos. Então nós queremos, nesta noite, pensar um pouquinho sobre a fé e as coisas inacreditáveis, né? A fé e as coisas inacreditáveis. Eu quero convidar os amados irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 33. Jeremias 33. Nós vamos ler de 1 a 3, Jeremias 33, de 1 a 3, pensando então nessa fé e as coisas inacreditáveis. Muito bem. A palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ele ainda estava preso no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecê-las. Senhor é o seu nome. Clama a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. E ainda no 32, o verso 27 diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Que textos, né, que nós encontramos aqui no livro do profeta Jeremias, né? E nós sabemos que o profeta Jeremias foi alguém que viveu e soube o que era sofrer nos seus 40 anos de ministério. Ele profetizou de 625 a.C. até 586 a.C. aproximadamente, né? Deus o chamou antes dele existir. Ele mesmo diz isso no capítulo 1, né, no verso 5, quando ele já é ali chamado por Deus para assumir o ministério profético, e ele diz lá: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então Deus estava dizendo para ele: Jeremias, você já estava reservado, você já havia sido escolhido para ser profeta. Então nós vemos que quando o profeta, as circunstâncias e aquilo que Jeremias vive, né, muitas desencorajadoras, e ele trabalha debaixo de muitas dificuldades, de muitas adversidades durante todo o seu ministério. Mas estas coisas não impediram dele o quê? Cumprir a sua tarefa. Foram prisões, né, açoites, a incredulidade do povo, né, a apostasia do povo, mas ele persevera. Ele continua firme no ministério para o qual Deus o havia convocado, porque ele cria na promessa de Deus, conforme nós lemos, né, no verso 27 do capítulo 32. Ele cria no Deus das coisas impossíveis. E é por isso então que ele trabalhava assim. Agora, pensemos na nossa realidade, amados. Pensemos em nós. Pensemos naquilo que nós vivemos neste tempo. É incrível, né, nós admitirmos que, de fato, nós nada sabemos. Se nós formos bem racionais no análise da nossa vida, nós podemos dizer isso: nada sabemos, né? Somos ainda muito ignorantes, mesmo com todo o avanço da ciência, a multiplicação das pesquisas, a tecnologia de ponta cada vez mais o que surpreendente. Nós continuamos com muitas questões existenciais, né, e desconhecimento de muitas áreas. Prova está aquilo que estamos vivendo neste tempo, né? Quando surgiu este vírus no meio da humanidade, a impressão que nós temos é que mais uma vez a nossa ignorância aflorou, né, e o temor se instalou de forma absurda em muitos corações, né? É o que nós vemos. De forma absurda em muitos corações, a ponto de andarmos reclusos já por 90 dias praticamente. Nós podemos pensar então, né, o quanto nós conhecemos de fato. Agora, se pensarmos a realidade que vivemos hoje, né, surgem os céticos que dizem: isso não é nada, né? Será que é assim mesmo? Outros mostram teoria de conspiração em tudo, né? Porque também tem estas coisas. Outros já dizem: não, isso é devastador, não saia de casa, não se relacione, não tenha contato com ninguém. E assim, né, por diante. Mas muitos estão simplesmente o quê? Estáticos.
sem saber em quem acreditar e o que fazer de fato. Esse é o quadro do momento que vivemos. Quantos que nós sabemos que não estão aqui por temor, têm medo de estar em companhia de outras pessoas? Então, para eles basta a companhia dos seus familiares e ninguém mais. Mas é uma realidade que nós vivemos, né? Nós continuamos, né, sem saber até mesmo controlar as nossas próprias reações tantas vezes, né? Diante desses fatos. Não sabemos como vamos agir em situações de pânico ou de medo, em situações de alegria, em situações de tristeza. Realidade nossa, de cada dia. Nós desconhecemos o dia de amanhã. Isso todos nós podemos afirmar, né? E como nós vimos, né, somos capazes de prever catástrofes e saber o dia da nossa morte. Nós vemos aqueles que estavam aí fazendo os seus cálculos e as suas profecias sobre as mortes no Brasil, por exemplo. Até 30 de abril, mais de 1 milhão de pessoas estarão mortas no Brasil. Foram que alguns estudiosos afirmaram. E aí nós podemos dizer, não sabem de nada realmente. À luz do que a Bíblia nos mostra, eles não sabem de nada. Nós desconhecemos tantas coisas. Salomão, em Eclesiastes 11:5, ele diz o seguinte: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Não é verdade isso? Com certeza é, porque a Bíblia mostra a realidade de cada um de nós. Cada criança que nasce é como um novo milagre que aconteceu. De fato, é o milagre da vida, o nascimento de uma criança. Mesmo sendo a coisa mais natural deste mundo, né, desde que Deus criou o homem e deu a ele a ordem de multiplicar, cada nascimento é um dom divino. Cada nascimento é um milagre de Deus. Assim também como a morte, cada uma delas é um mistério, não é verdade? É um mistério. Cada doença um desafio, né? Cada dor uma surpresa desagradável. Cada desentendimento, cada desavença, cada briga, cada desconfiança, as críticas, a violência que está aí presente. A exploração, né? Como nós vemos pessoas explorando esse tempo, né? Aquilo que está acontecendo. Nós olhamos e vemos alguns tirando proveito da calamidade. Não poucos. Mas o ódio, né, presente em muitos lugares. Todas estas coisas se tornam, de fato, uma decepção com o gênero humano. Nos decepcionamos com o que vemos. Mas a verdade, amados, é que nós não nos conhecemos. Não nos conhecemos. Nós precisamos desenvolver muitas virtudes nas nossas vidas. Precisamos desenvolver humildade. Precisamos desenvolver simplicidade no trato daquilo que nós vivemos. Fraternidade, uma coisa que está longe de muitos lugares no contexto em que nós vivemos. Desenvolvermos a fraternidade, a lealdade, amor, compaixão, misericórdia, né? Concórdia entre os homens. Mas o que aconteceu? Nós nos tornamos pessoas insensíveis, sem compaixão, porque as dores e as adversidades deveriam forjar o nosso caráter e as nossas vidas, para que não reproduzíssemos aquilo que passamos, para que não aplicássemos, né, as mesmas penas àqueles que nos cercam. Mas nós somos salvos, nós recebemos a Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele. E como homens, como diz a palavra de Deus, homens de boa vontade, recebemos as boas novas do Evangelho de Jesus. E essas coisas não são pela ciência. Não são pela ciência que acontece.
nem pela sabedoria humana, nem tampouco pelo conhecimento que nós alcançamos, ou alcançaremos ao longo da nossa vida. Mas é pela fé. É pela aceitação plena da palavra de Deus na nossa vida. É pela aceitação daquilo que Ele nos mostra e que Ele deseja que nós vivamos nesse tempo aqui. Deus que nos criou pode nos mostrar coisas impossíveis, coisas inacreditáveis na nossa ótica. Deus, com Deus nós podemos alcançar os impossíveis. E isso vai nos levar a ver muitas vidas sendo restauradas, aqueles para os quais não mais parece haver solução. Quantas nos cercam, quantos estão ao nosso redor, quantos estão vivendo mergulhados na droga, no alcoolismo, na prostituição, nos vícios. Vivendo e praticando o ilícito nesse tempo. Quantos? Nós vemos no dia a dia. Sim, meus queridos, para estas vidas, Deus traz a possibilidade diante do impossível que é para nós, seres humanos. Deus traz possibilidades. Assim, nós faremos aquilo que nos é possível com a ajuda de Deus. E Ele vai fazer o impossível no nosso viver diário e no viver daqueles que nós alcançarmos e mostrarmos a Ele a viva e verdadeira esperança que nós temos em Cristo Jesus. É preciso que nós pensemos mais nesse Deus do impossível que é o nosso Deus. Esse Deus que nos diz aqui, clama a mim e te responderei, te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conhece. E nós, tantas vezes, ignoramos até mesmo aquilo que Ele recomenda fazermos. Aquilo que Ele está nos mostrando com tanta propriedade na sua palavra, com tanta clareza para que nós vivamos. Quantos não creem mais no poder da oração? Por isso nem oram mais. Quantos não creem que o nosso Deus pode fazer muito mais que imaginamos, e não mais buscam a Deus porque diz, não tem jeito mais. A fé está totalmente desaparecida destas vidas, Sumiu por completo. Meus queridos, eu não sei o que você tem vivido neste tempo, de fato, Mas eu desejo muito que nós tenhamos um novo tempo, um tempo em que nós possamos desejar agora e colocar diante de Deus. Em primeiro lugar, que nós vejamos esse vírus, essa peste que está presente na humanidade, sendo completamente erradicada. Porque nós sabemos que todos sofrem, mas o sofrimento maior normalmente é daquele menos favorecido. É aquele que está à margem da sociedade que nós vivemos, com seus parcos recursos, e que literalmente hoje está lutando para sobreviver. Nós precisamos clamar a Deus para que abrevie esse tempo de pandemia pelo mundo, para que aqueles que estão próximos de nós possam ser tocados sim pelo impossível de Deus e tenham suas vidas restauradas, tenham suas famílias amparadas, sustentadas, cuidadas e acima de tudo livradas neste tempo. Nós temos visto tantas coisas com homens que detêm o poder. E a nossa oração neste tempo é que esse Deus em quem nós cremos manifeste o seu poder diante dessas autoridades. Manifeste o seu poder diante da nação como um todo, para que tais pessoas possam ser tratadas
debaixo da justiça do soberano Deus. E nós possamos ver o agir de Deus também nesse aspecto da vida de uma nação, que é tão bela, que é tão rica, mas que tem sido tão maltratada pelo homem ganancioso, pelo homem inescrupuloso, que tantas vezes está à frente do poder de governar, de editar leis, de fazer cumprir leis, como nós temos visto. Precisamos orar muito mais como igreja, para que Deus realize, sim, o impossível na ótica daqueles que já estão céticos diante de tudo que tem visto ao longo dos anos. De vermos um Brasil temente verdadeiramente a Deus, curvado aos pés do nosso Deus. Que Deus nos dê ainda a alegria de vermos num breve tempo isso acontecendo, não para nossa glória, mas para a glória dele. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós